Fala galera, unidade 3 do livro de vocês, da apostila de vocês, unidade 3 da apostila de vocês, e o nosso tema do nosso encontro de hoje é falar de sociologia e meio ambiente. Lá na unidade 3 do livro de vocês, o tema, o título que se encontra é Relação da Sociedade e a Natureza. E esse tema é isso que nós vamos discutir, é isso que nós vamos trabalhar a partir de agora e vamos falar justamente sobre este encontro aí, o meio ambiente e sociedade a qual que nós vivemos. Bom, migrando para a página 4 da unidade 3, a figura, a imagem que vocês se encontram na página 4, ela fala justamente da questão do impacto ambiental. Então, mais uma vez, a sociologia ela fica preocupada com essa relação do ser humano com a relação da natureza. Através dessa figura da página 4, podemos trabalhar várias questões. Primeiro, o consumo exagerado do ser humano, como o ser humano ele consome muito, tá? E desde a Revolução Industrial para cá, o ser humano ele tem aumentado a sua produção, a produtividade, e também tem aumentado o consumo. Existe o capitalismo por trás deste consumo, tá? Exagerado, mas podemos perceber que não existe uma preocupação do ser humano com a natureza, com o ambiente em que ele vive. E começamos então a fazer essa análise, principalmente no que os filósofos e os sociólogos começam a debater sobre este tema, tá? Lembrando que este tema já é um tema antigo. Em 1976, a Sociedade Americana de Sociologia ela fez um estudo sobre esta área, um estudo detalhado desta área, e através desse estudo, através dessa conferência, desta reunião, o que se trabalhou e se percebeu justamente era a relação do ser humano, não só o ser humano com ele mesmo, tá? Essas relações sociais que nós temos aqui, mas também o comportamento do ser humano com o habitat que ele vive. E se percebeu de uma maneira nítida de como o ser humano ele agride muito o habitat em que ele vive, o mesmo habitat que ele vive. E isto foi uma coisa muito preocupante, e dentro deste campo, a grande preocupação ela foi através dessa grande agressividade humana, mas o que se mostrou neste estudo é de que o ser humano ele não se preocupa de nenhuma maneira com esta agressividade. Então, o que se comprovou é de que nós, seres humanos, não estamos preocupados com o nosso habitat, tá? Nós estamos preocupados com este crescimento acelerado aí, o consumo, como eu falei logo no início do encontro. Esta imagem que vocês estão aí mostra o dia a dia de milhares de pessoas que tem que circular pela cidade, tem que trabalhar, tem que fazer com que a moeda, o dinheiro venha a circular. E esse estudo mostrou que o ser humano ele vive de uma maneira acelerada. E isso preocupou muito esses acadêmicos a fazer essa grande análise, esse grande estudo. Bom, outro ponto também que temos que destacar é que todos os sociólogos e filósofos eles escreveram, tá? Sobre este relacionamento com as sociedades humanas e o meio ambiente. Todos eles praticamente escreveram sobre isto, tá? Todos eles tiveram esta grande preocupação, que foi uma preocupação muito importante com o nosso habitat. Bom, indo para a página 6, nós começamos a falar de recursos naturais. E dentro desses recursos naturais, nós começamos a fazer uma grande análise agora, principalmente sobre o que o próprio Marx ele vai falar,
sobre a questão do processo de transformações desses recursos naturais e o próprio ser humano, né? Por intermédio ali do ser humano, tá? E ele começa a perceber que essas transformações ao longo da sociedade, elas são totalmente importantes. Para quê? Para que possamos justamente reavaliar a nossa conduta com a natureza. A partir de agora, começa a se debater essas relações dessa sociedade contemporânea, tá? E esta sociedade contemporânea, ela começa a se aproximar muito mais da natureza, e através disso, este trabalho moderno, ele justamente ele muda. Então começamos a ter uma segunda visão sobre esta relação. Tudo bem que ainda existe o olhar do capitalismo, que ele é agressivo, mas existe também o olhar de grupos importantes dentro dessa sociedade que visam tirar o melhor proveito justamente da natureza sem agredi-la, sem prejudicar a natureza, sem prejudicar o ambiente em que nós estamos vivendo. Bom, e aí vem essa imagem é uma crítica praticamente às grandes relações às quais nós vivemos, né? E é tão interessante essa figura aí que diz o seguinte, é mais ou menos assim, meu filho, eles sujam a água, consomem seus recursos naturais, eles poluem o ar, tudo isso para gerar dinheiro. Com o dinheiro, eles vivem melhor, pois podem cuidar da saúde e se alimentar. Bom, galera, é óbvio, evidente que isso daí é uma grande hipocrisia, né? Justamente, esta imagem é uma grande crítica ao que nós estamos vivendo hoje, tá ok? E a primeira grande análise ali que nós temos é justamente essa, né? Mais uma vez, vamos de encontro com o capitalismo, principalmente o capitalismo selvagem, que ele é muito mais violento do que o antigo capitalismo, tá? Que só te induzia a consumir. O capitalismo selvagem, ele não só te induz a consumir, mas justamente ele faz com que você mude totalmente sua ideologia sobre sociedade, sobre concepções de pessoas ali. Bom, e a partir daí nós começamos a falar de sustentabilidade, que já entra na aula já de geografia, já entra na aula aí de ciência, e dentro desta sustentabilidade, tá, nós começamos a falar justamente sobre a questão importante, preservar o meio ambiente, que é fundamental, primeiro para manter a saúde, né, a nossa saúde primeiro, tá, e a saúde justamente do nosso mundo, tá, e de todos os seres vivos que habitam nele, né. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, temos que preservar o meio ambiente por esta razão, principalmente para proteger os recursos naturais, tá? Esse é o primeiro ponto, temos que proteger os recursos naturais, porque o grande debate que se faz hoje, tá? É se tem alimento para todos, se vai ter água para todos, se vai ter oxigênio para todos. Então, o primeiro debate que se faz a partir daí é que se realmente, para tantos habitantes que hoje existem na Terra, se a natureza ela vai continuar oferecendo todos esses recursos para essa quantidade de pessoas hoje, tá? E essa é a primeira questão, primeira coisa que, dentro desse ponto de vista, o que a sociologia ela começa a debater é justamente esse ponto. Por isso que entra a área da geografia, a área da ciência, né? Para tentar também estudar dentro da geografia, você vai estudar esses impactos ambientais, o desmatamento, e dentro da área da ciência, você vai estudar justamente o crescimento justamente de vírus, de bactérias, a questão do oxigênio, tá? Então, existem muitos debates, existem muitos pontos aí que a própria aula de geografia e a aula de ciência, ela tem por obrigatoriedade trazer para você, para dentro desse tema e dentro desse debate de sociologia, podermos fazer uma análise, um estudo melhor sobre a situação, sobre justamente o lugar que vivemos e como estamos sendo tão agressivos com a natureza. Bom, e aí nós temos alguns itens aí, tá? Para a gente tentar identificar. Primeiro, exercitar o respeito ao meio ambiente, e a participação justamente de grandes
trazer e participar, trazer grandes soluções para as questões socioambientais, que são impactantes para a nossa relação, para a nossa vida. O outro ponto é sobre o espaço e vivência, tá? Então, nós temos que começar a analisar justamente o espaço em que estamos vivendo e quais são os nossos comportamentos, né? No caso, em relação a eu, Leandro, como pessoa, o habitat em que eu vivo, porque o grande tema, o grande debate aqui não é só falar das relações sociais entre eu, ser humano, como pessoa, com as outras pessoas, mas também com o habitat, com a natureza a qual eu estou vivendo hoje. Então, quer dizer, é o meu espaço de vivência, é onde eu estou vivendo, tá? Outro ponto importante, meus filhos, é ter uma atitude responsável em relação ao meio ambiente, tá? Não só reivindicar o seu direito pessoal, seu direito político e civil, que é tudo isso que nós debatemos nas aulas, mas também reivindicar um direito que é de todos, tá? Principalmente o direito de proteção aí, ambiental e também a questão dos animais, tá? Criar leis mais severas aí para eliminar justamente o contrabando, o tráfico de animais, que é violento hoje no Brasil, tá? É muito violento. Então, quer dizer, esses pontos são pontos em que vamos identificar e trazer justamente para a grande análise do nosso encontro e do nosso texto hoje. Bom, e lá na página 10, tá? Nós falamos dos impactos culturais da nova relação homem-natureza. Eu mudei uma coisa aí, tá? Eu coloquei impactos culturais e nova relação homem e natureza. Por quê? Por várias questões as quais nós vamos debater ao longo do caminho. Primeira coisa que vamos começar a analisar aqui. Quais são os impactos culturais que nós temos? Bom, primeiro nós temos alguns vícios, tá? Esses vícios nós herdamos ao longo dessas gerações passadas e, infelizmente, a partir de agora, eu não posso passar esses vícios mais para os meus filhos, então eu tenho que mostrar para o meu filho e dar a ele um novo olhar sobre sociedade. Isso é algo muito importante, tá? Eu tenho que começar a perceber se eu quero construir uma sociedade para o futuro e algo melhor, eu tenho que mudar a minha postura como pessoa, como cidadão, tá? E ter uma relação melhor, não só com as pessoas que estão à minha volta, mas também com o meio ambiente. Se eu quero entregar algo para o meu filho no futuro, eu tenho que entregar algo para o meu filho que possa ser justamente mudado, renovado. Então, este mundo que nós temos hoje, nós não podemos mais herdar este mundo, dar este mundo, transladar este mundo para os nossos descendentes, pelo contrário. Então, a partir de agora, temos que criar atitudes melhores, tá? Principalmente em relação ao nosso comportamento. Isso é algo importante, tá? Porque para quem hoje é católico, evangélico, quem hoje tem uma religião, independente da sua religião, para aqueles que têm fé e acreditam em algo, se Deus te deu um mundo, vamos dizer, perfeito, tá? E isso foi dado ao ser humano. O ser humano, quando chegou na Terra para habitar os primeiros grupos, o mundo ele era perfeito, ele não era um mundo destruído. Foram as ações humanas, tá, que fizeram o mundo ser o que ele é hoje, tá? E isso é importante porque, primeira coisa, tá? Nós destruímos a natureza, o habitat em que vivemos, tá? Em que os animais viviam, e nós construímos a nossa selva de pedra, tá? E essa nossa selva de pedra que nós construímos hoje, tá? Ela não nos dá nada. Não tiramos recursos da nossa selva de pedra. Nós sabemos que tudo que nós temos criados hoje, todas as invenções, elas vêm 100% da natureza. Então, temos que ter um olhar melhor. Então, primeiro ponto
que nós vamos debater a partir de agora, principalmente vamos debater na próxima aula, o nosso próximo encontro, que vai ser online aí. Analisar esses impactos culturais, tentar eliminar esses vícios que nós temos hoje, principalmente para mudar esta relação entre homem e natureza. Porque na sociologia nós já estamos debatendo esse grande ponto que fala sobre as relações entre ser humano e ser humano para viver numa sociedade melhor. Mas para viver numa sociedade melhor, 100%, eu tenho que eliminar alguma coisa que me prejudica. Então são esses vícios culturais, tá, de agressividade que têm prejudicado as nossas relações, não só como ser humano, mas também as nossas relações com o habitat em que vivemos. E outro ponto também que nós temos que debater é falar sobre as tecnologias. O próprio livro de vocês, lá na página 10, lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, mais ou menos, não, perdão, no quinto parágrafo, ele já fala sobre essa questão da tecnologia, que nós podemos usar a tecnologia a nosso favor. A tecnologia ela pode ser usada justamente para essas queimadas que existem, para o monitoramento via satélite, que é algo importantíssimo aí, tá? Então temos que usar a tecnologia, tá, a nosso favor. A tecnologia ela é aliada, ela é uma grande arma, justamente para esta questão que é importante aí. A própria tecnologia, ela através de mapeamento via satélite, ela consegue identificar ali as queimadas. Isso é algo muito importante, tá? Então, existem portais de monitoramento de queimadas. Isso é algo vantajoso. Isso mostra que a tecnologia ela pode estar a nosso favor para este monitoramento, que é algo importante. Os centros de monitoramentos que nós temos, eles podem ajudar muito a identificar aonde surge as primeiras queimadas, tá? Tudo bem que existe muita coisa por trás dessas queimadas hoje, tá? E nós vamos falar disso. Sabemos que muitas dessas queimadas são criminosas, tá? É criminoso, tá? São crimes que ocorrem para aumentar suas propriedades e fazendas. Então existe muita coisa por trás disso, tá? Mas esse monitoramento ele pode ser importantíssimo. Então essa tecnologia, esse avanço da tecnologia, ele pode ser importante para identificar justamente esses focos de incêndio e tentar combater os primeiros focos ali quando se iniciam. Tudo bem que a legislação ela tem que mudar ainda, precisamos avançar em políticas, tá, neste sentido e nesta área. Bom, galera, esse aí foi o nosso encontro de hoje, tá? E no próximo encontro vamos terminar esse assunto sobre esta grande análise sobre os impactos culturais e ambientais e como a sociologia realmente ela analisa esse comportamento humano aí. Valeu, galera, um abraço, fui e até a próxima aí.